motivo que é o tema da nossa região, o Ano da Graça, e nós estamos debaixo de uma revelação de Deus esse ano, e a graça é isso, é o amor e o favor do Pai sobre as nossas vidas. E louvo a Deus pela vida de cada um aqui, e eu gostaria de compartilhar a palavra que está em 1 Samuel, capítulo 1, do versículo 1 ao 18. E o tema dessa palavra, Ana, uma mulher cheia de graça e de oração. Aleluia. Mesmo assentados, nós vamos ler a palavra do Senhor. Todos já acharam? Amém? E diz assim a palavra do Senhor. Havia um homem chamado Eucana, que vivia em Ramá, na região de Zuf, na região montanhosa de Efraim. Era filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, de Efraim. Eucana tinha duas esposas. A primeira se chamava Ana e a segunda Penina. Tinha filhos, Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Todos os anos, Eucana subia de sua cidade até Siló para adorar o Senhor dos exércitos e oferecer sacrifícios a ele. Nesse tempo, os sacerdotes do Senhor eram Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. Quando Eucana apresentava seu sacrifício, dava porções de carne à sua esposa Penina e a cada um dos filhos e filhas dela. A Ana, porém, dava uma porção especial, porque a amava, apesar de o Senhor não lhe ter dado filhos. E sua rival a provocava e zombava dela, porque o Senhor não lhe tinha dado filhos. Todos os anos era a mesma coisa. Penina provocava a Ana quando iam à casa do Senhor, e a cada vez a Ana chorava muito e ficava sem comer. Ana, por que você chora? Perguntava Eucana a seu marido. Por que não come? Por que está tão triste? Será que não sou eu melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, depois que comeram e beberam em Siló, Ana se levantou. O sacerdote Eli estava sentado ao lado da entrada do templo do Senhor. Ana estava muito angustiada e chorava. Chorava sem parar enquanto orava ao Senhor. Então fez o seguinte voto: ó Senhor dos exércitos, se olhares com atenção para o sofrimento de tua serva, se responderes à minha oração e me deres um filho, eu dedicarei para sempre ao Senhor, e o cabelo dele nunca será cortado. Enquanto ela fazia sua oração ao Senhor, Eli a observava. Viu que os lábios dela se moviam, mas como não ouvia som algum, pensou que ela estivesse bêbada. Até quando vai se embriagar? Disse ele. Larga esse vinho. Ana respondeu: meu senhor, não bebi vinho, nem outra coisa mais forte. Eu estava derramando meu coração diante do Senhor, pois sou uma mulher profundamente triste. Não pense que sou uma mulher sem caráter. Estava apenas orando por causa de minha grande angústia e aflição. Nesse caso, vá em paz, disse Eli, que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Muito obrigado, exclamou ela. Então Ana voltou e começou a se alimentar novamente, e seu rosto já não estava mais triste. Aleluia! Glória a Deus. Como nós podemos notar, o cenário da vida de Ana era completamente diferente do significado do seu nome. Porque Ana significa cheia de graça. E nós podemos ver bem que tudo estava ao contrário na vida dela. O Senhor, a palavra do Senhor mesmo disse que o Senhor cerrou a madre dela, a impedindo de ter filhos. Ela tinha uma rival dentro da sua própria casa, ou seja, ela tinha uma
tribulação dentro da sua casa, que provocava ela excessivamente. Até mesmo quando Ana ia à casa do Senhor. Pensa bem. Até quando ela ia à casa do Senhor. Ao ponto de Ana chorar. Eu imagino assim a dor que ela não sentia. E até mesmo de não querer mais comer. Então era uma angústia que vinha sobre a vida dela. Devido a tanto sofrimento, porque naquela época, sabe, era muito difícil uma mulher ela não gerar. Mas, nesse caso aqui de Ana, o próprio Deus permitiu. E nós precisamos entender a ação permissiva de Deus nas nossas vidas. O nosso Deus, ele é rico em amor, em bondade, em verdade. Nós estamos no ano da graça e a gente, vendo todo o estilo de vida de Jesus Cristo, nós percebemos que foi o único que conseguiu reproduzir verdadeiramente o amor de Deus aqui na terra. Porque ele era rico em graça. Ele cumpria a lei em graça. E ele era verdade e é até hoje e justiça. Então nós temos que aceitar também a ação permissiva de Deus. E não foi diferente na vida de Ana. Mas mesmo ela vivendo todo esse cenário, a graça de Deus estava sobre a vida dela. Assim como está nas nossas vidas, amém? A graça de Deus está sobre nós. A mesma coisa com Ana. E acreditamos que a graça, ela é preveniente. É o amor de Deus para com todas as pessoas. É o desejo do coração de Deus se revelando que a humanidade venha a ser salva. Que está em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Olha que coisa linda. Essa é a essência do coração do nosso Deus. O desejo dele é que todos sejam salvos. Essa é a graça preveniente. Que a salvação chegue a todos. Amém? Acreditamos também que a graça ela é justificadora. Que nos justifica de todo pecado, como está escrito em 1 João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então eu tenho que entender que pecado confessado é pecado perdoado. Olha que Deus tremendo, que graça maravilhosa. Eu tenho livre acesso com meu Deus, porque todos nós pecamos. Mas Ele é fiel e justo para me purificar de todo pecado e injustiça. Porque quando eu confesso o meu pecado, eu sou livre. Amém? Quando eu libero perdão, eu sou livre e liberto também. Então, nós temos esse livre acesso com Deus. Essa graça santificadora que nos santifica. E é interessante, e isso até nós falamos no café com o discipulado, com as esposas, que como nós somos tentadas na nossa santificação. Não é verdade? Porque o inimigo vai usar de todas as, vamos dizer, ferramentas para tentar nos desestabilizar. Quantas aqui já ouviu ou falou, não precisa nem levantar a mão, assim, ó, hoje eu saí da graça. Não, me tiraram da graça hoje. Ou então assim, olha, hoje eu só estou pela graça. Não é verdade? Por quê? Porque o inimigo vai tentar na nossa santificação. Ele sabe que nós somos agraciadas. Amém? Que nós recebemos essa graça. Agora, manter essa graça vai depender de mim e de você.
Aleluia. Mas nós temos Jesus, que é a nossa maior inspiração, porque ele foi tentado em todas as coisas, mas ele não saiu da graça. Nós acreditamos também que a graça, ela é justificadora e santificadora, ou seja, ela vai me habilitar a ser santa, a sermos santos. Para quê? Para que a gente possa obedecer a Deus. Amém? Ela me santifica, como está escrito em 1 Pedro 1:2, que nós somos eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para a obediência. Então, nós temos um Deus, um Pai, que nos encheu de graça e que também vai nos habilitar para obedecermos a Ele. Eu sei que não é fácil obedecer, né? Porque a nossa natureza carnal, ela sempre vai estar inclinada para a desobediência, não é verdade? Porque nem sempre a vontade de Deus é a minha vontade. Então é uma luta entre a carne e o espírito. Mas aí a gente vai lá no apóstolo Paulo, Romanos 12, verso 2, mas o que? Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Pai. Amém? Essa palavra, ela capturou muito meu coração. Assim que eu me converti, quando eu li essa palavra, ela verdadeiramente entrou como uma flecha. E aí eu comecei a entender, porque antes eu tinha uma religião, mas eu comecei a ter uma intimidade com Deus. E quando eu vi pela palavra de Deus que Deus ele poderia renovar a minha mente para que eu pudesse entender e obedecer, aí eu comecei a experimentar a vontade de Deus. Porque como eu falei aqui no início, nem sempre a vontade de Deus ela vai ser, a princípio, agradável aos nossos olhos. É interessante porque a gente lê o Salmo 37. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. É tão maravilhoso. Mas se você for ver os versículos posteriores, tem alguns critérios. Depois vai vir o quê? Confia nele, descansa nele, espera nele. Às vezes a gente entrega porque, né, a gente entende a princípio que nós precisamos entregar. Mas quando a vontade de Deus ela começa a demorar, a gente começa a pegar de volta, não é verdade? A gente às vezes pega de volta. E aí a gente começa a fazer as coisas pela nossa maneira, não pela maneira de Deus. Por isso que quando nós entregamos, a gente entregou, não pega mais de volta. Temos que esperar, temos que confiar e temos que descansar. Não é porque eu e você estamos descansando que a gente está desistindo. Amém? Descansar é diferente. Quando nós descansamos, nós começamos a descansar naquilo que Deus vai prover. Agora, quando nós pegamos de volta, aí nós começamos a fazer atalhos que não é da vontade de Deus. E a graça é favor imerecido, mas pela graça somos salvos. E Ana, ela tinha uma característica primordial. Ela tinha a oração como estilo de vida. Mesmo o Senhor deixando ela estéril, mesmo ela subindo todos os anos à casa do Senhor, ela tinha um relacionamento com Deus. E isso me faz lembrar também o Salmo 91, que diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Então, quando eu vejo assim a vida de Ana, ela não ia à presença de Deus de vez em quando.
Até porque ela, quando subia, ela era afrontada, perseguida, mas ela ia. Ela não desistia. Ela não era aquela mulher que buscava Deus só nos momentos emergenciais, não. Ela era como esse salmo aqui, aquele que habita, ou seja, aquela que habita no esconderijo. Olha que tremendo, porque às vezes a gente abre o Salmo 91 só para proteção, né? Assim, quando o negócio está pegando, né, irmã? O negócio pega, aí a gente corre lá para o Salmo 91. Ah, Senhor, me dá livramento. Ah, Senhor, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Pelo amor do teu nome. É lindo, mas a gente precisa entender. Aquela que habita. Opa, então não é só no momento emergencial, é todos os dias. Todos os dias. E ela tinha esse estilo de vida, a oração. Porque ela habitava todos os dias na presença do Senhor. E nesse tempo que nós estamos vivendo, o maior sacrifício que eu e você podemos dar ao nosso Senhor é o nosso tempo. Amém? Porque Ele está muito competitivo. E nós estamos notando assim que, lamentável, com toda esses momentos que a gente está vivendo, essas assolações, né? Agora, eu tenho liberdade aqui que eu estou na casa do Senhor. E estou no meio da minha família da fé. As pessoas estão levando bonecas. A gente está presenciando isso, não é verdade? Para fazer consulta. Olha como é que está a humanidade. Ela está se distanciando tanto de Deus. Eu sei que nós temos, sim, profissionais, que nós temos que buscar recursos, sim, psicólogos, psiquiatras. Jesus deixou os profissionais, amém? Nessa área. Mas nós estamos vendo uma humanidade que não está discernindo a mão direita da esquerda, como naqueles dias. Como foi em Ló. Não é verdade? A humanidade totalmente dispersa, distraída. E o inimigo, ele tenta roubar o nosso tempo. Aonde? No celular. É um correio eletrônico, ali é a nossa televisão, ali é o nosso jornal. A gente não precisa mais ir na banca. Não é verdade? E se você não ficar atenta, porque a gente coloca também o celular para despertador do lado da cama, ao invés de você acordar e orar a Deus, colocar a sua vida, já entregando, você já pega ali o despertador, não é verdade? Já desliga ele e já vai vendo ali a notícia do dia. E esquece de entregar a tua vida. Por isso que nós estamos vivendo dias de muitas distrações. Mas Ana, ela nos ensina que ela foi muito além do seu tempo. Porque ela tinha muita coisa para distraí-la assim. Por exemplo, Penina. Penina, ela provocava a Ana excessivamente. E ela poderia fazer o quê? Não, eu não vou nem mais subir à casa do Senhor. Não é verdade? Eu vou deixar de buscar a Deus. Ou então colocar Deus ali, né, contra a parede. Mas não, ela subia. Ela ia. E uma das coisas que eu aprendo também com Ana é que nós precisamos verbalizar os nossos sentimentos. É por isso que nós estamos vivendo esses dias. Porque as pessoas, elas estão precisando de Deus. Amém? Porque o vazio, isso tudo é o vazio, que só pode ser preenchido pelo amor e pela graça de Deus. E eu creio que nessa noite Deus também nos levantou aqui, mulheres agraciadas também para sermos bocas proféticas. Mulheres para ver e identificar, sabe, essas realidades que estão aí fora. Amém? E sermos e permitirmos ser usadas por Deus. Por isso que nós não podemos nos distrair. Nós precisamos
consagrar o nosso tempo ao Senhor, dedicar tempo a Ele, amém? Amar estar na presença dEle. E ela orava com dor, com amargura de alma, quando ela estava feliz, angustiada, até mesmo atribulada. E o que eu aprendo? Que nós devemos orar em todo tempo. Em todo tempo. Nos dias bons, nos dias difíceis. Porque nós temos um Deus que está conosco todos os dias. Ele também vai estar nos momentos difíceis da nossa vida. Ele também vai estar no momento da espera. Nós acabamos de cantar aqui. Quando ele fica em silêncio é porque ele está trabalhando. Amém? E a palavra dele diz o quê? Que aos seus amados ele dá enquanto dormimos. Ou seja, ele está trabalhando até enquanto a gente está dormindo. Olha que tremendo. Por isso que nós precisamos nos apoderar da palavra de Deus. Por isso que quando nós começamos a ler a palavra de Deus, quando a gente começa a investir tempo com Deus, nós precisamos pedir o Espírito Santo de Deus que venha nos dar o espírito de entendimento, para que possamos ler e entender. Porque não adianta eu ter o conhecimento e não ter o entendimento, ou vice-versa. Eu ter o conhecimento, mas não entender. E quando Ana ela começou a entender, independente das circunstâncias, ela tinha que buscar a presença de Deus, fez toda a diferença na vida dela. Porque luta a gente vai ter sim. Nós vamos ter muitas lutas. Porque nós somos o sal e a luz dessa terra. Amém? Deus nos levantou com graça e com poder. Amém? E nós, pela bondade de Deus, nós começamos o que? A reproduzir essa graça. Então o inimigo das nossas almas, ele fica realmente muito furioso. Ele tenta de todas as maneiras nos paralisar. Assim como Ana. Eu imagino como é que não devia ser a mente dela. O campo de batalha que deveria de ser. Porque ela era uma mulher temente ao Senhor. Uma mulher que subia todos os anos à casa do Senhor. Imagine o conflito que ela não deveria ficar. O porquê, Senhor, por quê? Mas Deus tinha um propósito. Aleluia! E nós precisamos entender que como mulheres agraciadas, Deus tem um propósito em tudo na sua vida. Amém? Em tudo na sua vida Deus tem um propósito. Até no silêncio de Deus. Amém? Então quando Deus ele fica em silêncio, é porque Ele está trabalhando em favor da sua vida. Amém? Porque uma mulher de fé, um homem de fé, Deus jamais negará o seu melhor. Ele prepara o melhor. Amém? E precisamos reconhecer também que esses dias, eles podem chegar em nossas vidas, mesmo sendo agraciadas. E devemos fazer como Ana. Ela disse ao sacerdote que não estava embriagada, mas angustiada de espírito. Nós precisamos também verbalizar os nossos sentimentos. Quando ele fala com ela, dizendo assim, mulher, tu estás embriagada. Ela disse assim, não, meu Senhor. Ali ela foi sincera. Eu estou com amargura de alma. E tem momentos que nós também, mesmo com a graça de Deus, nós vamos acordar, às vezes angustiadas, nós vamos ter também amargura na nossa alma, porque a angústia é assim, ela vem, ela não escolhe dia nem hora, não é assim? Eu não sei assim você, mas quando você sente, o teu espírito começa a ficar assim, abatido, você fala assim, meu Deus, uma vontade de chorar, né? Às vezes uma dor. Mas por quê? Porque nós precisamos falar o que nós estamos sentindo. Porque a angústia, ela vai acumulando, sabe, esses sentimentos que a gente não consegue. E por que aqui foi diferente?
Porque ela disse para Eli, não, eu não estou embriagada não, eu estou com amargura de alma. E sabe, irmãs, irmãos, Deus ele precisa ouvir também a nossa dor. Nós precisamos falar com Ele. Senhor, eu estou triste. Senhor, eu não estou bem. Ah, Deus, eu não consigo entender. E começar a conversar mesmo com Deus. Porque Ana, ela ficou assim até o dia. Enquanto ela orava, ela fez um voto com Deus. E aí no versículo 11, ela fala o quê? Senhor, se benignamente, olha só, aí ela já começa o quê? A ser livre na presença de Deus. Ah, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares o clamor da tua serva e me deres um filho varão, eu oferecerei ao Senhor todos os dias da sua vida. Olha que tremendo. O que eu aprendo com isso? Quando eu tenho intimidade com Deus, eu tenho liberdade. E aí eu começo a fazer o quê? A minha oração ela começa a ser certeira. Eu começo a fazer a oração certa. Eu começo a pedir aquilo que está no coração de Deus. Olha que tremendo. Porque era tudo que Deus queria ouvir de Ana, era o quê? É que ela oferecesse um filho a ele. Não somente tivesse um filho para ela. Aí ela começou a entender o que estava no coração de Deus. Quando a Ana pede um filho e oferece ao Senhor. Olha que tremendo. E nessa noite, Deus está falando aqui que nós precisamos fazer entregas na nossa vida. Aleluia. Qual é a entrega que você precisa fazer nessa noite? Deus te chamou até este lugar santo. E assim como Ana, ela entendeu que o que iria nortear a vida dela e o futuro dela seria uma única entrega. Que ela não queria só um filho, mas que ela precisava, na verdade, era de um Deus. E nessa noite, o Espírito Santo de Deus, Ele está falando no teu coração. Aleluia. Que nós precisamos fazer entregas. Entregas que vão agradar o coração de Deus. Aleluia. E esse fruto de relacionamento com Deus, Deus ele começa a gerar não somente em mães biológicas, mas mães espirituais. Quantas mães que Deus está levantando nessa geração. Quantas famílias precisam ser levantadas para que possamos verdadeiramente entregar a Deus aquilo que Ele deseja. Entregar a nossa família. Sabe, mãe, pai, os nossos filhos precisam ter a nós como inspiração. Eles não podem ser influenciados pelo influenciador de internet, não. Amém? Nós precisamos dar a liberdade, mas uma liberdade vigiada. É muito perigoso você entregar um celular na mão de uma criança. É praticamente você estar entregando o mundo a ela, sem ela ter um mínimo de maturidade. Olha como é que nós precisamos a todo momento começar a fazer entregas ao nosso Deus, para que possamos o quê? Sermos habilitadas, para que possamos entender o que verdadeiramente o Deus está requerendo de nós, ou seja, pedindo a cada uma de nós, para que possamos fazer. E Ana foi assim. Ana foi uma mulher segundo o coração de Deus e uma mulher cheia da presença de Deus. E semelhante, também nós podemos ver a vida de Davi. Porque no Salmo 27, no versículo 4, no Salmo 27, 4, Davi ali, ele está numa realidade que, na verdade, desesperadora. Ele está dentro de uma caverna,
Saul querendo matá-lo, e ele fala o que para Deus? Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na tua casa todos os dias. Olha que tremendo. Outro que fez a oração certa, semelhante a Ana. Davi, ele pediu certo. Porque ele poderia muito bem falar assim: Deus, me tira daqui. Não é verdade? Deus, por que o Senhor está permitindo isso? O meu rei querer me matar? Mas ele fez ao contrário. Ele falou assim: Senhor, uma coisa eu te peço, que eu possa morar na tua casa todos os dias. Ou seja, ele pediu e buscava. Porque às vezes a gente pede e não busca. E também ao contrário, a gente busca e não pede. Quando nós passamos a entender, nós começamos a saber pedir. Igual Ana. Ou seja, houve ali uma virada de chave na mente de Ana. Porque a palavra mesmo diz, né, que todos os anos ela subia. Mas esse ano foi diferente. Esse ano ela pediu certo. E assim como Davi. E Deus é tão lindo porque também é um outro homem segundo o coração de Deus. E eu acho lindo assim a maneira de Deus trabalhar, sabe? Porque quando nós estamos no centro da vontade de Deus, ainda que a gente esteja em tribulação, ainda que a gente esteja enfermo, enfim, com todo tipo de adversidade, Deus sempre vai enviar o escape. Aleluia. Qual foi o escape de Davi? O seu amigo, Jonatas. Jonatas, filho de Saul. Eles tinham uma aliança tão linda. E Jonatas era um homem tão cheio de Deus que ele não negociou o princípio do seu pai. Ele ia até Davi, seu escape de Davi. E eu creio, sabe, irmãs, que em meio a muitas adversidades, o Senhor também vai enviar a você escape. Aleluia. Alianças, amém? Porque o amor e o favor de Deus também nos faz sermos favorecidas. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia. Você é uma favorecida do Senhor. Amém? Nunca pense que Deus, Ele é incapaz de ouvir o teu clamor, o teu gemido, a tua angústia, até mesmo a amargura de alma, o teu luto, o teu desespero. Deus, Ele sabe de todas as coisas. Aleluia. Ele sabe o profundo. E Ele nos enviou o Espírito Santo de Deus. E qual é o papel do Espírito Santo de Deus? É aquele que intercede por mim e por você. Então não vá de vez em quando na presença de Deus, não. Amém? Quando o pastor, a pastora, enfim, quando tiver uma convocação, venha. Venha, não hesite. Aleluia. Habite na presença dEle. Aleluia. E Ele sempre vai te agraciar. Ele sempre vai te favorecer. Assim como foi Davi. A palavra do Senhor diz que o Senhor estará conosco todos os dias das nossas vidas, até a consumação dos séculos. Por isso que Deus, Ele também tem levantado homens e mulheres, assim como eu e você, chamados a sermos favorecidos e favorecidas para vivermos uma graça libertadora e que vem influenciar uma humanidade. Amém? O que nós aprendemos aqui com Ana? Ana, na verdade, ela entregou o seu ventre. E o nosso Deus é um Deus tão lindo, porque Deus, Ele realiza sonhos. Amém? Não deixe de sonhar, amém? Não deixe. Deus, Ele realiza e Ele ama realizar os teus desejos. Porque a palavra dele diz o quê? Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Mas Ana, ela fez uma
Oração certeira. Ela fez uma entrega, ela entregou primeiro o ventre dela. Mas Deus, como Ele ama realizar os nossos sonhos, o que Ele fez? Deu mais filhos a Ana. Uma ela entregou. Não é verdade? E todos os anos ela ia. Levava uma túnica, ia lá em Samuel e voltava. Mas quando ela voltava, ela tinha filhos na sua casa a esperando. Esse é o nosso Deus. Aleluia! Esse é o nosso Deus. Quando nós fazemos entregas, Ele também vai nos proporcionar coisas extraordinárias que a gente jamais imaginaria de ter. Aleluia! Em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus, Ele nos abençoe. Que a graça de Deus, ela venha verdadeiramente nos envolver, para que possamos entender, amém? O que verdadeiramente está no coração de Deus. Porque conviver com a graça é maravilhoso, mas precisamos manter a graça. Vamos nos colocar de pé e vamos orar ao Senhor, amém? Gostaria que você colocasse a mão no seu coração. Em nome de Jesus, eu creio que essa palavra, ela veio de encontro às nossas vidas, porque a palavra do Senhor, ela é lâmpada para os nossos pés. E tudo aquilo que estava em escuro, tudo aquilo que precisava da luz de Deus para a revelação nessa noite, mais uma vez o Senhor trouxe a sua luz. E se você quiser vir ao altar do Senhor, amém? Assim como Ana, que veio ao altar do Senhor, fazer a sua entrega, vem ao altar do Senhor, amém? Porque o rei está na casa, aleluia. E quem deseja o favor do rei, aleluia, faz como Ana, que vai até a presença de Deus, que começa a fazer a entrega, aleluia, que busca a Deus, aleluia, independente das circunstâncias, aleluia. Porque a graça é isso, a graça, ela tem o poder, aleluia, de mudar ambientes, de mudar cenários, aleluia, pelo poder do Espírito Santo. Ah, Espírito Santo de Deus, Tu nos conhece, Pai. Porque a Tua graça é um amor e um favor sobre as nossas vidas. Por isso, meu Senhor, nós entregamos a Ti, Pai, a nossa vida, todo o nosso ser. Ah, Espírito Santo, vai nos curando nessa noite. Ah, Deus, vai trazendo à nossa memória o que precisamos entregar nessa noite, Pai. Ah, Deus de glória, vai, Senhor Jesus, ao encontro da nossa casa, da nossa família. Ah, Deus, desse clamor que eu tenho colocado diante de Ti, Pai. Mas nessa noite, eu não quero mais entregar e tomar de volta, não, Senhor. Eu quero descansar em Ti. Eu quero entregar e confiar. Eu quero entregar e esperar. Em nome de Jesus, Pai. Ah, Espírito Santo de Deus, vai tirando, Senhor, toda amargura de alma, toda tristeza. Ah, Deus, todo choro, uma dor, Senhor, que às vezes não consigo nem falar. Que o Teu Espírito Santo, Pai, venha, Senhor, me ajudar nesse momento. Que toda dor, que todo medo que me paralisava, que me impedia de prosseguir, que me impedia de avançar, eu repreendo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E assim como Ana, eu subirei, aleluia, eu subirei à Tua presença, eu Te buscarei incessantemente. Nada vai me paralisar, nem
doenças, nem assolações, nem nenhuma depressão, em nome de Jesus. Vai agora, Espírito Santo de Deus, na minha casa, trazendo a luz, Senhor, trazendo a luz em todos os cômodos. Dá ordem aos teus anjos, Senhor, com espada desembainhada, como diz a tua palavra. E vai, Senhor, em cada cômodo da minha casa. Aleluia. Cada cômodo da minha casa, Espírito Santo, trazendo a tua paz, que excede todo entendimento, mudando todo o cenário. Ah, Deus, em nome de Jesus, Pai, eu coloco diante de Ti aquele e aquela que ainda não Te conhece. Ah, Deus, em nome de Jesus, mas como está escrito na Tua palavra, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Eu me aproprio nessa noite dessa palavra, Pai, em nome de Jesus, porque eu verei o meu filho, eu verei a minha filha, eu verei a minha casa, eu verei a minha família, aleluia, no altar do Senhor, aleluia, em nome de Jesus, Pai. Ah, Espírito Santo de Deus, ah, Deus, que graça superabundante. Espírito Santo, que possamos, Senhor, manter essa graça. Ah, Deus querido, continuamente na nossa vida, na nossa mente, removendo agora, Espírito Santo, toda e qualquer preocupação desnecessária da nossa mente, todo e qualquer pensamento contrário que é lançado, sai em nome de Jesus, porque eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, e eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, aleluia. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, parte em retirada todo pensamento contrário, toda seta, todo dardo inflamado do maligno. Ah, Deus, que tentou assolar minha mente, que tentou me fazer ter insônia. Ah, Espírito Santo, vai tirando agora, vai tirando, porque a tua palavra diz, em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me faz repousar seguro. Ah, Deus, e glória e majestade, faça-me, Senhor, repousar. Ah, Deus, dormir, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, que tenhamos noites tranquilas. Em nome de Jesus, que venha ocupar o meu pensamento. Aleluia. Somente pensamentos de paz. Em nome de Jesus, pensamentos de paz. Pensamentos da revelação do Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nessa noite, nós queremos nos apropriar da Tua palavra. Ah, Espírito Santo de Deus, nós não vamos mais nos permitir sermos assoladas por não estarmos com a espada do Espírito sobre nós. Em nome de Jesus, Pai, nós pedimos que venha agora sobre a mente de cada um de nós, Pai, a Tua palavra, para que possamos lembrá-la. Ah, Deus, que venha também sobre cada um de nós, Senhor, a entrega do sacrifício do tempo, para que assim que acordarmos, Senhor, nós lembrarmos primeiramente de Ti e entregarmos, Senhor, a nossa vida, o nosso dia, nas mãos do Senhor. Ah, Deus de glória, não deixa, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que nenhuma distração venha roubar, aleluia, a ocupação que o Senhor precisa ter no nosso coração. Ah, Deus amado, em nome de Jesus, nós queremos ser a Tua casa favorita, a habitação do Teu Espírito. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Deus. Em nome de Jesus, Pai. Vai agora, Senhor, da cabeça até a planta dos pés. Vai removendo agora, Espírito Santo, todo espírito de enfermidade. Em nome de Jesus, vai tirando agora. Em nome de Jesus, Pai. Vai agora, Espírito Santo, na corrente sanguínea. Aleluia. Ah, Espírito Santo, vai regularizando agora. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Todo desequilíbrio de pressão, em nome de Jesus. Agora. Em nome de Jesus, vai colocando, Senhor, a pressão arterial no seu devido lugar. Aleluia.
Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Toda arritmia vai saindo agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ah, Senhor. Fogo do Espírito vai queimando agora todo nódulo, todo cisto. Em nome de Jesus. Ah, Espírito Santo, aleluia. Tu és o Jeová Rafá. Aleluia. Tu és o Jeová Jirê. Ah, Deus de glória. Vai repreendendo agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, toda depressão, toda vontade de ficar no escuro. Em nome de Jesus, vai saindo. Em nome de Jesus, enviando a tua luz. Enviando a tua luz. Trazendo luz. Aleluia. Trazendo a tua luz. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Aleluia, Pai. E vá, Senhor, nos fortalecendo. Fortalecendo a nossa mente, o nosso coração. Em o nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Você pode voltar para o seu lugar. Amém. E vai declarando. Nada além de ti, Senhor. Só quero a ti, Senhor. Nada mais. Aleluia. Nada mais. Amém, Jesus. Nada além de ti. Só quero a ti. E nada mais. Nada mais. Nada além de ti. Só quero a ti. Aleluia. Esse é o desejo do nosso coração, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor te abençoe com graça. Amém. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus.